Clube 6h28. Vamos dar início a esse momento aqui, essa segunda-feira de dia 9. O tema hoje da live é escrevendo meu primeiro livro. Será que hoje você já vai sair aqui com o seu primeiro livro escrito? Não se esqueça do seu planner, tá? De baixar o seu planner de ativação de 2026. Esse plano ele vai te ajudar da seguinte forma: você vai colocar o tema, né, da live, a data, tudo direitinho. O primeiro aqui, o fundamento, qual o maior ensinamento, né, teórico ou espiritual que foi falado no dia, tá? O que isso muda na sua vida pessoal e o que eu vou pronunciar, né, para o mundo nessa semana, né, postar ou ensinar ou vender algo para alguém, tá? Então, você que tá com o seu planner aí, já deixa as coisas tudo anotado, o que vai dar certo. E hoje a gente vai falar a respeito do primeiro livro. Vai ter a oportunidade hoje de escrever o seu primeiro livro. Vai ser bom, vai ser bacana, tá? E eu já escrevi 2 livros, ok? Sou autor de 2 livros. Business in the Money, tá? Para empreendedorismo, você que deseja aí. Tá? Tem estratégias empresariais e dica de crescimento especial, tá aqui. Sobrenatural, ouvindo a voz de Deus, tá? Desde a mesa de um restaurante até uma corrida de Uber, tá? O autor aqui ele compartilha com pequenas atitudes guiadas por Deus, pode abrir portas para experiências sobrenaturais e conexões profundas. Então, você que tem uma história, você que tem conhecimento em alguma área, tá? Você que já fez algo grande, então você pode ter um livro, tá? E algo grande não necessariamente é ter construído algo, ter aberto uma empresa e tudo mais. Não, algo grande é a sua história, tá? Algo grande é a sua história. Eu tenho 28 anos de idade, então querendo ou não, tipo assim, no caso eu vou completar, né, a data certa, mas só que nesse ano de 2026, 28 anos de idade. Então, querendo ou não, nesse ano todo aí, 28 anos, né, de idade e tudo mais, eu tenho uma história, eu tenho uma bagagem, tenho experiência. E essa experiência, ela serve para transformar a vida de alguém. Óbvio, né? Tá transformando a minha dia após dia, mas ela serve também para transformar a vida de alguém. E o que que eu vou fazer com isso? Preciso pegar essa informação, tá? E espalhar essas informações, espalhar essas informações a respeito do Roger. Ah, Roger, o que que você tem? Quem de fato é o Roger? É isso, isso, isso. Qual experiência que eu posso colocar? Posso colocar experiência relacionada ao trabalho. Eu posso colocar experiência relacionada à minha vida e tudo mais, junto, né, com a minha família. Eu posso colocar experiência do quartel. Então, eu posso colocar experiência em casamento, várias coisas, né? O bairro a qual eu morava antes e agora o bairro a qual eu estou hoje. Então, tipo assim, eu posso colocar esses ciclos que eu tive na minha vida, sabe, essas temporadas. Para quem não sabe, mas eu já servi numa base missionária durante 1 ano e meio. Então, tipo assim, dentro desse 1 ano e meio, eu tenho história para contar ali a respeito, né? Inclusive tem um livro que vai sair, né? Ele tá no forno, que é a respeito, tipo assim, de uma vida missionária em si. Então eu começo a contar, né? Desde a época com minha mãe, ela me levava no quilômetro 100, né? É uma região carente que tem aqui na onde eu moro, aqui na área. Então eu ia sempre com a minha mãe para este lugar, né, a igreja a qual eu frequento, na igreja metodista. No caso, quem realizava esse projeto era a Metodista da Boa Sorte, onde eu ia antes. Essa igreja, ela tinha um trabalho lá, então ela tinha um ponto missionário nesse lugar. E ali, né, eu ia para esse trabalho junto com a minha mãe. Então a gente fazia as coisas lá, né, sabe, ajudava as pessoas, tudo mais, né, o principal, né, pregando a palavra, porque o foco principal é a palavra de Deus, mas a gente ajudava também na parte social, tudo mais. Então era um negócio assim bem bacana, sabe? Então, desde lá de trás, então tem algo para eu contar, tá bom? O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui,
tá? Que é a questão do escreva o seu primeiro livro, é o seguinte, conteúdo, tá? O primeiro ponto é o conteúdo. É isso que você vai colocar aí, tá? Primeiro ponto, conteúdo, tá? Qual o conteúdo que você tem? E aí? Qual o conteúdo? Qual é a história que você tem? Então, essa história você vai pegar e vai anotar ela. Vai escrever ela num lugar, tudo mais. No primeiro momento, você não precisa falar assim, não, isso aqui é o primeiro, isso aqui é o segundo capítulo, o terceiro capítulo, não. Pega essa história e escreva essa história, tá? Escreva essa história. O Business and the Money, como que ele foi escrito, tá? Como que ele foi escrito? Eu vou falar pra vocês como que ele foi escrito. Bacana, né? Tem aqui, ó, a orelha aqui e tudo mais. Ah, isso daqui foi algo assim que excelente. Como que o Business on Demand ele foi escrito? Vou te falar como é que ele foi escrito. E eu tenho perfil de podcast, tá? Eu tenho o meu pessoal, que agora, né, é Roger Patrick BR. Todas as minhas contas, tá? No atual cenário e tudo mais, elas estão da seguinte forma, né? Roger Patrick BR. Tudo que você colocar Roger Patrick BR vai aparecer lá. Então eu já tenho um perfil principal de podcast que é Roger Patrick BR. Mas eu queria falar a respeito de empreendedorismo. E eu não queria falar, né, dentro do Roger Patrick BR. Até porque ali eu falo um pouquinho, né, sobre questão de espiritualidade e tudo mais, tá? Porque eu sou cristão, então tem pregação ali, eu conto testemunho, experiência do campo missionário. Desculpa. Então eu coloco as coisas ali, falo um pouquinho, né, da minha vida pessoal e tudo mais. Então tá lá. Para isso, então eu quero um perfil específico voltado para isso. E eu criei o Rumo aos Sete Dígitos, tá? Que querendo ou não, até mesmo a base, algumas informações que tem aqui nesse Business and the Money é relacionada a isso. Rumo aos sete dígitos, tá? O que que é os sete dígitos? No mundo empresarial, sete dígitos é a partir do milhão, tá? A partir de 1 milhão já é sete dígitos, né? Aí quando dá 10 milhões, aí já é oito dígitos, tá bom? Até 99, tá? E depois aí quando vai para 100 aí é 9 e por aí vai, ok? Então vamos lá. Sete dígitos, rumo aos sete dígitos, rumo ao milhão, tudo mais. Falando a respeito dessa questão, né, empresarial, né, essa busca do financeiro. Eu comecei a criar um podcast e eu fiz uma listagem ali com os temas que eu queria abordar durante 31 dias. Foi até no mês de agosto que eu fiz as gravações. Aí o primeiro tema foi o quê? Gestão do tempo. O segundo é preciso ser hoje e agora, que é uma frase a qual eu carrego, tá? Que é preciso ser hoje e agora. A tomada de decisão, ela precisa ser hoje. E a ação, ela precisa ser agora, neste exato momento, tá? O valor de se presentear. Aí eu fui gravando esses áudios, tá? Fui gravando esses áudios. O áudio, ele é curto, mas eu fui gravando ele lá. Um pouquinho de sono, ok? Eu fui gravando esses áudios e postando, e postando. Fui gravando e postando durante 30 dias, fielmente. Postei. Assim que eu postei esse conteúdo, passou um tempo e eu falei assim: eu consigo transformar esse conteúdo aqui num livro. Pegar esse áudio, transcrever ele, né? Jogar no Word, porque geralmente eu faço isso, né? Eu transcrevo ele dentro do Word. Como que é transcrever isso dentro do Word? Você pega o áudio e coloca numa aba que tem ali, que é ouvir áudio, e pede para ele transcrever depois que você baixa. Pega esse arquivo, joga para dentro do Word. Eu sei que você está dentro do Word, mas é uma aba lateral. Então você pega e coloca dentro do Word todo aquele texto. E agora, com a inteligência artificial e tudo mais, com essa facilidade que a gente tem, o que que eu fiz? Eu peguei
todo esse conteúdo ali, do primeiro, que foi até o que eu coloquei aqui agora. O primeiro, peguei todo esse conteúdo, coloquei ali, retirei, joguei dentro do chat GPT. Joguei dentro do chat GPT e coloquei o seguinte comando. Cria um capítulo de um livro com esse conteúdo aqui. Aí peguei lá o capítulo do livro, olhei, opa, analisei, tá, ajusta. Ah, eu quero dessa forma aqui, coloca mais informações. Aí analisei, ah, eu quero que traga um pouquinho de naturalidade. Deixa, deixa o conteúdo a qual eu falei mais explícito. E é algo voltado para o empreendedorismo. Eu tô querendo fazer um livro agora. Pá, coloquei aí, ficou ali. Certinho, o corpo, do jeito que eu queria, tudo mais, com as divisórias e tal. E vamos. Eu precisei editar muitas coisas porque eu começava o podcast falando, né? Ah, seja bem-vindo, né? Rumo aos 7 dias e tudo mais, questão de empreendedorismo. Então tinha sempre essa introduçãozinha e eu precisava retirar. Então, a primeira coisa, conteúdo, tá? Pessoas se conectam com pessoas. Qual é a sua história? Você não vai começar aqui a contar algo porque o título inicial desse livro aqui, ele ia ser através da minha história. Mas só que ninguém de início quer saber da minha história. Ninguém de início quer saber da sua história. Não. As pessoas elas querem saber o que aconteceu com você. Mas na capa não pode estar dizendo que é a sua história. Entendeu? Tá? Porque ninguém te conhece. Se eu fosse tão famoso assim e tudo mais, tá? Conhecido de uma forma assim, né? Mundialmente falando, aí tá. Poderia estar tranquilo. Mas só que ninguém me conhece. Ainda. Ainda. Que se você colocar lá no Google lá, Roger Patrick, principalmente se colocar BR, vai aparecer várias coisas, tá? Então ninguém me conhece ainda, então precisava de um tema. Aí eu coloquei Business and Money, negócios e dinheiro, tá? Então foca no conteúdo, foca na história, porque se conseguir captar as pessoas na história, no conteúdo, elas vão começar a te seguir. Elas vão começar a ficar ali com você de uma forma fiel. Então, qual é o conteúdo? Qual é a história que você tem para você passar para as pessoas? Então, a primeira coisa, o conteúdo, a história, foca nisso. Entendeu? Foca dentro desse conteúdo. Roger, eu posso falar o que dentro desse conteúdo? Ei, você pode falar da sua formação acadêmica. Fala como que é a vida de um universitário. Como que é? Como que é a vida do engenheiro mecânico? Entra com um pensamento fazendo isso, isso, isso e agora, como que é? Dá conta que começou ali com 60 pessoas, tinha ali 60 estudantes. No final só se formaram 20. Conta essa realidade. Conta a sua realidade que na época você estava ali no presencial e você foi do pessoal que estava ali do 2020, veio pandemia. Ou nem foi isso. Isso foi pós-pandemia. Então você se formou quando? Ah, me formei em 2015. E foi dessa forma. Comecei a trabalhar na área, ou não começou a trabalhar na área? Como que foi? E vai ali criando os tópicos. Vai criando os tópicos. Um livro ele não sai do dia para noite. Ah, Roger, a gente está na era do digital, tudo mais, sai do dia para noite, sim. Ai, ai. Para ele aparecesse de uma forma física na sua mão, ok. Mas só que o conteúdo dele não é do dia pra noite. E você tem uma história. E você tem um conteúdo. Você tem, tá? Então, lembre-se, primeira coisa, o conteúdo. Do que você vai falar? Não sei, você pode falar de várias coisas. Pode falar da sua gestação, tá? Para mulheres aí que às vezes já perdeu algum filho e tudo mais. Então, você pode falar a respeito da sua gestação, tá?
Para você aí que teve algum acidente de trânsito, perdeu uma perna, perdeu um braço, você pode falar a respeito desse acidente, tá? Você que foi a primeira pessoa dentro da sua casa que conseguiu concluir ali a faculdade e tudo mais, ensino grau completo, ok? Então você pode escrever a respeito disso, tá? Você que teve um milagre na sua vida, dentro da sua família, então você pode escrever sobre isso. Não foca com o título, tá? Com o título do livro. Não foca com o título do livro agora. Não precisa, ok? A grande questão é o conteúdo, tá? O que você tem, ok? O que que você tem? Ó, mudanças, pequenas coisas podem transformar. História. Deixa eu ver aqui que tema é esse aqui, ó. Ó, seja um facilitador nos seus negócios. Então facilita a sua mente. Tá? Então você pode colocar lá a mudança que você fez. Às vezes, se você estava aqui no Brasil e você foi para um outro país, ou até mesmo você estava num estado, estava no estado do Rio de Janeiro e mudei lá para o Nordeste, aqui, assim como eu falei com vocês lá no início, que eu fiquei 1 ano e meio numa base missionária. Então é o conteúdo, é a história, é a história. E agora você vai começar a contar essa história. Eu tenho uma história, agora você vai começar a contar essa história. Como que eu vou contar essa história? Segundo ponto, como? O conteúdo eu tenho, mas agora como que eu vou contar essa história? Como? Hoje você pode contar essa história através de áudio, para depois ela ir para o livro, tá? Através de áudio. Vídeo, tá? E texto. Texto, querendo ou não, principal. Tá? Roger, mas eu não tenho uma escrita muito boa. Abre uma página em branco lá no Word e escreve. Roger, mas eu não tenho computador para escrever lá no Word. Um bloco de nota. Mas eu não tenho celular para escrever no bloco de nota. Rascunho, tá? Rascunho. Que seja numa letra legível para você não esquecer depois. Tá? Por isso que é bom um bloco de nota e tudo mais, essas coisas. Então pega um bloco de nota, tá? Digital, bloco de nota digital. E escreva. Pega um bloco de nota digital e escreva. Pronto. Escreve ali as suas experiências. Escreve ali as suas experiências. Roger, mas só que experiência eu consigo escrever e tudo mais? Consegue. Eu tenho um caderno, tá? Azul, de uma matéria. Acho que nem é uma matéria. São algumas folhas. E nesse caderno, eu sempre escrevi as minhas experiências com Deus nesse caderno. Eu escrevia minhas experiências quando Deus falava comigo e tudo mais. Então eu escrevia ali, colocava data e colocava o horário e escrevia. E por muito tempo, acho que o quê? Desde 2017, desde 2016, não me lembro, mas eu escrevia. E ia escrevendo nesse caderno e tudo mais. Quando eu escrevi, tá? Porque o primeiro livro que saiu foi esse. Quando eu escrevi o Business and the Money, eu falei assim, eu preciso escrever um livro cristão. Preciso escrever um livro espiritual. Eu lembrei desse caderno que eu tinha. Aí saiu. Sobrenatural vindo a voz de Deus. Aqui tem as minhas experiências. Ó, inclusive eu abri aqui que é o Movimento Volte para Casa, tá? O Movimento Volte para Casa, ele surgiu no ano de 2019, tá? Junto com um amigo meu, ok? E eu mandei mensagem para ele, falei assim, mano, a gente poderia criar um movimento no nosso bairro, o que que você acha? Tá? A gente poderia falar, tudo mais, com as pessoas. E eu tenho um nome aqui, que é o Movimento Volte Pra Casa. Né? Então eu conversei com ele e falou assim, pô, mano, que irado e tal. É isso, a gente precisa fazer algo mesmo pro nosso bairro. E aí surgiu o movimento Volte Pra Casa. Tá? E o Volte Pra Casa é no literal mesmo, voltar para sua casa, residência. Mas tem a questão do espiritual, que é voltar para casa do pai, porque o bairro a qual eu morava, né, tinha muitos usuários de droga, tudo mais, então pessoas ali, né, que se afundaram, né, na bebida, pessoas que saíram de casa e tal. Então veio, né, o movimento Volte para Casa. Mas vamos lá, sobrenatural ouvindo a voz de Deus. Então eu escrevia. Então em relação ao texto aqui, que é o famoso como, eu
já tinha aqui um texto, tá? O Business on Demand, como eu falei para vocês, né, o primeiro livro, ele saiu, né, através de áudio, tá? Saiu através de áudio. Então o seu, ele pode sair através de vídeo. Na pandemia, tá? Ano de 2020, eu fiz 52 vídeos, tá? Tudo seguido. 52 vídeos. Comecei no mês de abril, né, e terminei ali no mês de maio. Fiz 52 vídeos assim, seguido, tudo mais, pra postar no YouTube, né? Deus, ele tinha ministrado no meu coração e eu coloquei lá no YouTube. O que que eu vou fazer? Né? Teve uma época que eu estava até fazendo isso, mas depois eu parei. Mas eu tenho que retornar. Eu vou transcrever esses vídeos, esses 52 vídeos, e vou transformar ele numa devocional. Devocional de 52 dias, tá? Vou pegar ali, né, todo o conteúdo que tem, tudo mais, e vou transformar ele numa devocional de 52 dias, então já vai surgir aí mais um livro. Que é o quê? Em vídeo. Tem lá o meu rosto, tá lá no YouTube, tá? Canal do YouTube, Rocha Patrick BR, coloca lá. Então tá lá no YouTube, vídeo lá, tem 52 vídeos lá, é uma devocional que tem, ok? Então são coisas que está na nossa mão, que a gente consegue fazer e a gente consegue escrever o nosso primeiro livro. Às vezes essa questão de livro, você fala assim, nossa, Roger, eu pensava que livro e tal para escrever é só pessoas assim com vivência mesmo, experiência nessa questão da língua portuguesa e tudo mais, pessoas cultas, pessoas que já leram já 300 livros. Não, gente, você precisa ter uma história e essa história ela precisa ser bem contada, você precisa ter um conteúdo, uma ideia e precisa ser bem estruturado, ok? E publicado. Pronto, e publicado. E vai, começa a impactar as pessoas, tá? Então, como? Através de áudio, através de vídeo e texto, tá? São esses três, ok? São esses três. Então, o que é o áudio, vídeo e texto? Escolhe, tá? Um desses três aí, que é o como, e começa a pegar esse conteúdo aí, tá? O conteúdo é a faculdade. Como agora que eu vou me expressar? Ah, vai ser através de áudio, vai ser através de vídeo, vai ser através de texto, tá? Conteúdo ali, a história. Ah, foi a mudança que eu tive. Eu morava numa cidade, eu fui para uma outra cidade, ok? Então é isso. Morava num país, fui para um outro país. Como que é? Tá? E coloca. Coloca lá. Depois você vai escolher o título ali direitinho, tá bom? Ó, próximo passo aqui, ó. Número 3, publicação, tá? Publicação. Roger, mas e agora? Qual que é o custo para eu publicar isso? Sabe qual que é o custo? Zero. Zero. Na era da inteligência artificial, zero. Custo zero. Tá? Custo zero. Conteúdo. A história. Escolheu ali como? Através de áudio, vídeo e texto. Escrevi isso. Já tenho tudo isso. O que que eu vou fazer? Jogar dentro da inteligência artificial. Joga dentro do chat GPT. Chat GPT é limitado com algumas informações. Pega o seu primeiro capítulo ali, joga dentro do chat, transforma num capítulo de um livro, ok? Transformou num capítulo de um livro? Deixa eu ver. Ah, ficou bacana, desse formato aqui mesmo que eu quero. Ou não é, precisa ajustar. Então, dá mais um comando pro chat. Ajusta. O chat ajustou, é daquela forma. Os demais seguem o mesmo padrão. Os demais seguem o mesmo padrão. Roger, eu preciso publicar esse livro. O que que você vai fazer? Você vai procurar lá, ó, o iClap, tá? O iClap, ok? O iClap. Só você procurar lá, tá? A iClap, ela publica o seu livro de uma forma gratuita, tá? Publicar de uma forma gratuita não quer dizer que o seu livro ele vai ser de graça, tá bom? Você pode criar um arquivo dele de graça e tal, mas a publicação para você ter ele assim, ó, tem um custo, né? O custo da gráfica em si.
lá. Então tem um valor. Você consegue um exemplar de graça, só precisa pagar o frete, tá? Mas, ó, você consegue fazer ele lá. E lá te ensina direitinho como que você coloca lá no Word, tá? O arquivo e tudo mais, como que você tem que colocar ele ali, né? A diagramação, tudo certinho. Então você coloca ali, formatação, tudo ok. Isso também você consegue ver no YouTube. Coloca lá no YouTube, tá? Você pega, mas só que a plataforma da Waclap, ela tem ali tudo direitinho. O formato que você tem que deixar. A única coisa que você vai precisar fazer é o quê? Ter uma paciência e ter um notebook com Word. Pronto. Vai assistindo o vídeo ali, as dicas, o passo a passo e vai editando ali o seu o seu conteúdo no Word, tá? E vai ali ajustando. Isso daqui ó, foi eu que fiz, tá? Eu que fui ajustando tudo mais. Eu que fui ajustando. Eu que criei a capa, tudo direitinho. Essa capa aqui, ó, colorido, foi eu que criei, tá? Onde você criou, Roger? No Canva, tá? Para publicação, o iClap, tá? Lembre-se disso. O iClap. E um aplicativo de edição pode ser o Canva, tá? Canva. Ah, Roger, mas só que o meu Canva ele não é pago. Paga ele pelo menos um mês só para você criar essa capa aqui, tá bom? Só para você criar essa capa, usa ali a versão gratuita. Ah, mas já inspirou a minha versão gratuita. Investe ali R$ 34,90. R$ 34,90 só para você criar. Ou ver a versão gratuita, talvez você consiga fazer. Tem problema. Capa também você consegue criar ela no PowerPoint, você consegue criar ela no Word também. Tem outras formas de você criar capa aí. Você consegue fazer, tá? Dá certo. Então, faça dessa forma. Publicação. O Eclap entra lá e publica o seu livro, tá ok? E o Canva, para você criar essas imagens aqui, tá? Essa imagem que está aqui, ó, no Sobrenatural, tá? Essa fotografia aqui foi eu que fiz, tá? Foi eu que fiz essa fotografia aqui. Eu registrei ela lá no sertão, tá? Então é uma imagem autoral minha, tá? Essa imagem aqui não é de banco de imagem, nada. Eu que registrei, tá? Então bacana, né? Ok? Então é isso que você vai fazer. Para sua publicação você vai fazer isso, tá? Você vai fazer isso. Número 4 aqui. Divulgação. Divulgação, tá? Divulgação. Roger, como que eu vou divulgar isso? Primeira coisa, tenha esse livro com você. Ó, eu tenho aqui comigo, ó. Eu não trouxe mais, tá? Eu tive alguns imprevistos aí. Então não consegui trazer a caixa, né? Com uma quantidade assim, de 50, 100 livros. Mas uma dica que eu te dou para divulgação. Tenha livros em mãos, tá? Entrega para algumas pessoas e tudo mais. Marca um dia, um evento, né, na sua casa. Pode ser um culto de ação de graça ou algo do tipo. E presenteia pessoas. Eu já presenteei pessoas com esse livro aqui, tá? Já presenteei em arquivos também, em PDF. Publiquei na minha plataforma, tá? Publiquei ali nas minhas redes sociais, tudo mais. Publiquei, tá lá, ok? Roger, mas você tá falando aí de publicação de livro, já tem um tempo falando, mas e a parte de empreendedorismo? Como que eu aplico isso no meu negócio? Tudo mais. O primeiro, conteúdo, história, é a escolha do seu negócio. A escolha. O que você quer trabalhar? Com o que você quer empreender? Fala pra mim. Com o que você quer empreender? Ah, Roger, né? Vou trazer o um exemplo aqui, né? Eu não vou falar do açaí, do eletricista mais não, tá? Vamos trazer uma outra situação aqui. Mecânico também eu já falei. Não vamos falar a respeito de mecânico, não. Vamos trazer uma questão aqui que pode... que dá bom, tá? Que dá bom, que muitas vezes as pessoas não dão nem bola e tudo mais.
Vamos trazer uma questão aqui. Eu já vou trazer já essa questão para você. Tô buscando aqui na minha mente aqui para ver o que que a gente pode pode fazer aqui. Algo assim bem bacana. Ah, tá. Encontrei aqui. Vamos lá. Você vai você vai abrir aqui, você escolheu, resolveu e tudo mais. Você vai ter um salão de festa, tá? Um salão de festa. Então agora você vai começar a alugar esse salão de festa e tudo mais, ok? Então você escolheu ali, tá? O número um, conteúdo, história. Você escolheu o que você quer empreender. Salão de festa. Número 2, como que vai ser esse empreendimento? Esse salão de festa, você só vai ter ele por ter e vai alugar. Ou você vai começar também a ser um promotor de eventos. Que a ideia é você ser um promotor de eventos. Ter um salão de festa e deixar ele ali para as pessoas chegarem até você e tudo mais e alugar, demora, demora muito. Seja um promotor de eventos, tá? Seja um promotor de eventos. Começa você a criar o seu próprio evento. O que o seu bairro precisa? O que a sua cidade precisa? O que o estado onde você mora precisa? Tá? Então é isso que você vai começar a fazer. Você vai começar a promover eventos dentro do seu salão de festa. Você vai começar a promover eventos. Isso. Eventos diversos. Começa ali pelo sazonal. Entendeu? Ah, Dia Internacional da Mulher. Dia das Mães. Dia dos Pais. Começa a fazer Dia das Crianças. Vai. Começa a fazer ali eventos. Ah, outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, janeiro branco, maio laranja. É maio ou março? É maio. Maio laranja. Começa a fazer. Entendeu? Vai. Começa. Começa a promover eventos ali. Começa a promover eventos. Tá? Então agora você vai o quê? Escrever esse evento da forma que você vai fazer, que é o como, né? Que é o como. Como? Como que eu vou fazer isso? Ok? A sua equipe, ela pode ser terceirizada, tá? Ou você mesmo pode formar uma equipe. Pronto. Se você tem um salão próprio, agora você tem uma equipe, tanto equipe, né, de limpeza, equipe de segurança, tá? Uma equipe ali de cozinha para fazer as coisas e tudo mais. Pronto, excelente, tá? Excelente. Então começa ali a escrever como que vai ser tudo mais, a estruturar. E agora o que que você vai fazer agora? Publicar. Como que vai ser a publicação disso? Primeira coisa, YouTube. YouTube, YouTube, tá? Tenha uma equipe de divulgação. Tem uma equipe ali de divulgação. Roger, como que eu posso criar essa equipe de divulgação? Ei, vai na universidade mais próxima, tá? Do seu espaço aí e pergunta lá para ele se tem o curso, tá? De marketing e se tem curso de jornalismo. Pronto. Pega ali o pessoal que tá saindo agora, uma galera que precisa de estágio e leva eles para lá. Pronto. Você vai ter ali uma cobertura do seu evento de primeira. De primeira. E dê uma oportunidade para essa galera para estagiar ali no seu evento. Pronto. Ok? Pronto. Tá publicado dessa forma. Facebook, Instagram, YouTube, principalmente YouTube. YouTube, conteúdo longo, entendeu? Ali um conteúdo bacana. Começa a contar a história do evento. Começa a contar a história do porquê tá fazendo aquilo dali e tudo mais. Envolvimento. Se você tá fazendo um maio laranja, qual é a edição? Já está na segunda edição, na terceira, quarta edição? Coloca, entendeu? O evento ali, setembro amarelo. Qual é a edição? Vocês abriram um fórum, trouxeram pessoas com história a respeito, pá. Pede uma ajuda do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É algo do governo, pede ajuda. Entendeu? Então, o pessoal vai entrar junto. Faz. Vai divulgando.
Faz algo na cidade. Roger, mas eu não quero aparecer. Você não precisa aparecer, empreendedor. Pode ficar por trás. Você só faz ali a gestão ali e tal, tudo mais, por fora. Deixa só uma pessoa responsável ali, vai ficar à frente. Você pode ver o seu negócio por fora. Por fora. Ah, Roger, mas eu queria alugar. Você pode reservar um espaço para alugar, mas seja um promotor de eventos. Empreendedor, ei, acorda. Seja um promotor de eventos. Seja promotor de eventos. Pega uma pessoa que faz salgado da sua região. Cria uma parceria com ela. Pede para ela colocar os salgados dela lá. Mas tem que ser um ganha-ganha. Tem que ser um ganha-ganha. Se você está fazendo um evento e esse evento ele é pago e tudo mais, então ajuda ali essa pessoa, paga também para ela uma porcentagem, tá? Mas abra um espaço ali para ela divulgar o seu próprio negócio. Ah, ó, você entra aqui com os seus salgados, você pode aqui divulgar sua marca, tudo mais, que dentro desse evento que eu estou fazendo, pronto. E vai ali, ó, fazendo a engrenagem girar. Vai fazendo a engrenagem girar. Jornal da cidade, pega o jornal da cidade e vai. Ok? Então você precisa publicar, você precisa publicar. Roger, como é que eu vou divulgar isso? Divulga com os seus familiares, divulga com as empresas. Ei, empresa. A empresa sempre quer fazer algo ali, o que? De segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Então começa a realizar o seu próprio evento. Traz pessoas da área mesmo, que é envolvido com segurança. Traz pessoas de fora do país. Tudo mais. Ah, Roger, mas trazer lá dos Estados Unidos? Não, pode trazer. Você que é brasileiro, pode trazer aqui do Chile. Traz da Argentina. Segurança é segurança. Eu sei que cada um trabalha, né, com a sua metodologia e tudo mais, né? Tem algo principal ali do país, mas segurança é segurança. Traz uma pessoa de fora, traz uma pessoa da área e tudo mais. Converse com essas empresas. Ó, a gente vai ter um evento assim, assim, assado, tudo mais. Manda uma equipe sua de colaboradores para lá. Ou começa a realizar esses eventos dentro da empresa, porque às vezes a empresa não consegue organizar um evento nessa magnitude, mas você que é produtor de evento, está acostumado tudo mais, você sabe como fazer. Então divulga o tipo de evento que você faz nas escolas, tenha um contrato ali com as prefeituras. Ó, eu consigo realizar um evento nesse formato aqui, maio laranja, pronto, e leva. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Pega aí um ginásio da cidade e tudo mais, realiza ali um novembro azul, um outubro rosa, um setembro amarelo. Passa para a prefeitura, ó, é dessa forma aqui que vai ficar e tudo mais. São esses valores aqui, pronto, um contrato com a prefeitura. Ei, ei, empreendedor. Tem várias coisas que você consegue fazer, empreendedor. Tem várias coisas que você consegue fazer, empreendedor. Várias coisas. Não tenha só um salão de festa. Seja um promotor de evento. Seja um promotor de evento. E começa a ter um olhar macro, não micro. O micro é o início, mas tem uma visão macro. Começa a olhar o externo. O que está acontecendo no externo? E pronto. É a sua cidade, depois o seu estado, país inteiro, tá? E depois as nações. Esse é conhecido mundialmente. E começa a promover esses eventos em vários lugares. Em vários lugares. Tendo essa ação e transformando as pessoas. E a palavra espiritual para tudo isso? Provérbios 16. Provérbios 16. O homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Apresenta tudo isso diante de Deus. Apresenta diante de Deus. Se for da vontade dele, vai acontecer. Se for da vontade dele, vai te dar força, vai te mostrar o caminho, as pessoas que vão estar à sua volta e tudo mais, e vai acontecer. Vai fluir de uma forma natural, entendeu? Mas você precisa fazer algo. Você carrega algo. Você tem informação. Você é capaz, você é inteligente, você pode. Mas você precisa deixar o quê? A procrastinação de lado.
Você precisa dar o seu primeiro passo. É preciso ser hoje e agora. Eu dei o meu primeiro passo, escrevi o primeiro livro. E depois escrevi o outro. E aí? Estou aqui gravando aqui. Agora eu criei o vlog das gravações que eu estava fazendo diário. Estou postando lá. Então mais um conteúdo no YouTube. Tem um vídeo que eu posto. Agora tem o vlog. Tem as lives. Mas eu não posso parar. Comecei já a publicar lá no TikTok. Mentoria G3. Depois você pesquisa lá. Já tem 4 vídeos lá. Já na data de hoje, né? Nesse horário. Já tem 4 vídeos lá. E você? O que você está fazendo? Qual a história que você tem? Qual o conteúdo que você tem? Ei, vamos escrever o primeiro livro? Vamos escrever o primeiro livro. Escreve um livro da sua empresa. A sua empresa ela tem um livro? Sua empresa poderia ter um livro. 5 anos de mercado, 10 anos de mercado, desde 1989, desde 1956, às vezes é uma padaria de bairro. Escreve lá como que iniciou essa padaria. Ah, começou com o meu avô, aí passou para o meu pai, e agora hoje eu que estou à frente e tudo mais. Várias histórias. Dona Maria Aparecida, que sempre vinha aqui, comprava sempre 3 pães e pegava 1 litro de leite. Entendeu? Coloca ali essas histórias, olha que negócio bacana. Eu sei que a maioria das padarias está lá, né? Ah, desde 76, né? Ah, desde 84. Mas começa a colocar as histórias. Coloca-se numa moldura e tudo mais, coloca a história. Ah, fulano de tal, uma pessoa que sempre vinha aqui, pô. Quem é o cliente mais antigo da sua empresa? Você tem o cliente mais antigo da sua empresa? Pega a história desse cliente mais antigo. Porque ele é um cliente fiel. Porque ele é o mais antigo da empresa. Pega a história, coloca numa cartilha, deixa essa cartilha disponível para os seus próximos clientes. Pega essa história, publica essa história. Livro, livro. Tem a cartilha interna da sua empresa que é grande, tem 1.000 funcionários. Uma cartilha interna. Pega um funcionário ali da semana, coloca a história desse funcionário. Como que foi a contratação desse funcionário. Se você tem valores cristãos, tudo mais, coloca ali um versículo bíblico diário. Publica esse versículo. Gera um impacto nas pessoas. Transforma a vida dessas pessoas. Mas a gente precisa fazer algo. Produzir um conteúdo, uma história. Então tirar um livro do papel, você pensou mesmo. Ou melhor, pegar o seu livro, né, e colocar ele no papel. Tirar só do campo da ideia. Você pensou que era difícil demais, mas hoje, 2026, é fácil. Com o avanço da tecnologia, é fácil você fazer isso. É fácil. Agora, você com essas informações que eu acabei de te passar, fica fácil de fazer. É dizer não, tá? É dizer não para a procrastinação. E continua. É dizer não para as desculpas. É dizer não e ter um sim que vai mudar a história, vai mudar a sua realidade, vai mudar a realidade das pessoas que estão à sua volta. Só vamos, não podemos parar. Clube 6 e 28 na área, ok? Meu primeiro livro, tá? Então escreva o seu primeiro livro. Escreva a sua história. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, ok? Comente aqui, comente, tá? Curte, compartilha e vamos que vamos. Podemos parar não, tá? É isso.